Olá, centelha, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Você sabia que as paredes têm ouvidos? Você já ouviu falar nesse dito popular, mas é realmente literal. As paredes, elas não só têm ouvidos, como elas têm consciência. E como elas têm consciência, elas guardam memórias, elas têm energia e elas têm sentimentos e emoções. É verdade, gente. As paredes do local onde você chama de lar, de casa, estão impregnadas de energia, de consciência. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com você uma experiência que eu mesma já tive e já faço, já pratico, e também que eu tiro de base 3 livros para esse exercício que eu vou compartilhar com você hoje. Tá bom? Então fica aí que hoje a gente vai aprender a falar com as paredes. Tá bom? Literalmente. Então vamos lá, centelha. Então, para a gente começar, eu quero compartilhar com você aqui um trechinho desse livro que eu amo, que vocês já sabem, que é O Caibalion. Que inclusive eu tenho curso chamado Caibalion na Prática e tenho a Escola do Alquimista, onde a gente fala muito sobre os princípios herméticos. E tem um trecho aqui desse livro que fala que os átomos, eles são feitos de energia, eles têm consciência, eles têm uma mente própria. Então tudo, absolutamente tudo é mental. Primeiro princípio hermético. Já que o universo é mental, então tudo é mental. Tudo tem consciência, tudo é consciência. Consciência é a base de tudo. Então a consciência está presente até nos átomos que formam a matéria. Ok? Aqui, primeiramente, eu vou ler um trechinho na página 69. É o capítulo em que fala da lei da correspondência, onde fala das diferentes dimensões que existem, ok? Nessa página 69, ele vai dizer assim: tudo se move, tudo vibra, nada está parado. Esse é um dos princípios herméticos, princípio da vibração, que diz que tudo absolutamente se move, nada fica parado no universo. O átomo, ele se move, a ciência até hoje não conseguiu parar o átomo, mesmo tentando congelar o átomo, tentando usar laser, ele continua se movendo, porque é uma das leis herméticas, uma das leis que governam esse universo. Então, tudo se move e nada está parado e tudo vibra. Desde as manifestações mais elevadas até as mais baixas, todas as coisas vibram. Não somente elas vibram em diferentes coeficientes de movimento, mas também em diversas direções e de diferentes maneiras. Então ele está dizendo que tudo vibra em diferentes coeficientes, da vibração mais elevada à vibração mais baixa, em direções diferentes também. Os graus de coeficiente das vibrações constituem os graus de medição na escala de vibrações. Ou, em outras palavras, os graus da 4ª dimensão, e estes graus formam o que os ocultistas chamam de planos. O mais elevado grau de vibração constitui o plano mais elevado. Então ele está dizendo assim, que tudo é feito de energia e que tudo vibra em uma determinada frequência e que essa vibração vai determinar a posição dessa coisa que está vibrando na escala. Então, o coeficiente sendo o nível de vibração que aquela coisa está. Então, as entidades, os seres, as manifestações de energia mais poderosas, mais sutis, elas vibram em frequências mais elevadas. E aquelas manifestações de matéria mais grosseira vibram em vibrações mais baixas. Por isso, parecem estar paradas, ok? Então, ele vai falar agora do átomo. O átomo de matéria, a unidade de força, a mente do homem e a existência do arcanjo são graus de uma escala e fundamentalmente a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau e coeficiente de vibração. Todas as criações do todo e só têm
a sua existência na infinita mente do todo. Então ele está dizendo que desde o átomo como sendo a base da matéria, da energia manifestada como matéria, até o arcanjo representando anjos, seres sobrenaturais que não são vistos a olho nu, todos eles são a mesma coisa, energia. A diferença entre um átomo separado de um arcanjo, que é, nesse caso, o livro usa como um símbolo de uma vibração, de uma energia muito elevada, somente a posição em que essa consciência, essa energia está na escala de vibração. O átomo, que constitui a matéria, que é a base da matéria, sendo de uma vibração muito baixa, por isso parece estar parado e por isso a energia é mais densa. E um arcanjo, um anjo, um ser ascensionado como sendo uma consciência que vibra em uma frequência extremamente elevada, ok? Mas todos são a mesma coisa, consciência, ok? Então, vamos lá. Ele começa a dizer aqui, os ensinamentos, na outra página ele diz, os ensinamentos são que a matéria é antes uma forma de energia. Ela é a energia num coeficiente inferior de vibrações de certa espécie. Então, ele está dizendo que tudo, absolutamente tudo é energia. A diferença é o grau de vibração. Por exemplo, então, os átomos sendo energia vibrando em uma frequência mais baixa. Aí ele começa a falar aqui ele fala sobre os minerais, que os minerais são consciências mais elevadas que outras matérias inanimadas, aparentemente inanimadas. Ele vai dizer aqui, a mente média, ou seja, a mente das pessoas medianas, a mente média não quer geralmente atribuir a possessão da mente, espírito ou vida ao reino mineral. Mas todos os ocultistas reconhecem que a existência dela. Então ele está dizendo que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não aceitam que existe mente, que existe espírito e que existe vida no reino mineral. Por isso que acredita-se muito no poder e na força e na energia dos cristais, porque os cristais eles são formados diretamente da luz, que cristalizada forma aquela peça tão bela, né? Então ele diz que cristais, que minerais têm consciência, têm mente, têm espírito e têm vida. Aí ele vai falar aqui novamente sobre as moléculas. As moléculas, os átomos e os corpúsculos têm seus amores e ódios, suas semelhanças e dessemelhanças, atrações e repulsões, afinidades e desafinidades, etc. Então ele está dizendo que as moléculas, os átomos e os corpúsculos que formam a matéria, eles também têm consciência. E têm consciência, gostam e não gostam de algo, aceitam e não aceitam algo, têm aquela afinidade com algo e a rejeição com algo, igual um ser humano. Só que claro que ele fala que a diferença entre os corpúsculos da matéria, os átomos, as partículas, a diferença é o grau de vibração e o grau de consciência. Cada coisa tem consciência em seu próprio nível. Aqui em outro livro que eu quero também indicar para vocês, mas não tem ele em português, mas talvez você consiga em PDF ele, ou na Amazon, no Kindle, lá na Amazon, mas a gente não tem na nossa livraria, infelizmente, porque ainda não tem uma tradução oficial em português dele, tá bom? O nome do livro é Sete Fala, a Eterna Validade da Alma. Esse livro, gente, ele é muito profundo, ele é de uma expansão de consciência imensa. É um livro grosso, grande, você pode verificar, né? E nesse livro, Sete, que é uma consciência de sexta densidade, ou seja, de um plano muito maior que o nosso, sendo o plano do ser humano de terceira, é uma consciência que é canalizada através de Jane Roberts e fala tanta coisa maravilhosa para a gente, que confirma os ensinamentos herméticos de mais de 5.000 anos. Aqui tem uma frase muito interessante que Sete fala, que eu nunca esqueci. Ele diz assim, a primeira coisa que você tem que entender, para entender tudo que eu vou falar para você,
é que existe consciência até mesmo na cabeça de um prego. Exatamente, cabeça de prego também pensa, também tem consciência. Ele diz, claro, em seu próprio nível, não no mesmo nível de consciência e entendimento que um ser humano tem, mas em relação ao nível de átomo, a cabeça de um prego tem consciência. Tem consciência, sim, em seu próprio nível. Tudo é consciência. A consciência sendo a base para a manifestação da matéria. Então, nesse livro ele fala muito sobre a consciência sendo a base e, sobretudo, ter consciência em seu próprio nível. Outro livro também que eu trouxe para embasar o que eu vou contar e compartilhar aqui com vocês sobre isso é o livro do Dr. Joe Vitale, junto com o Dr. Hew Len. Ele é o livro Limite Zero. Esse é o livro que lançou a prática do Ho'oponopono para o mundo, através da amizade do Dr. Joe Vitale com o Dr. Hew Len. Eles escreveram esse livro e ele fala aqui nesse livro, Dr. Hew Len, fala sobre o Ho'oponopono para objetos. Então aqui nesse livro, o Dr. Hew Len, ele compartilha que antes dele dar qualquer palestra, ele gosta de ir com antecedência ao local do evento e ele conversa com a sala que vai receber aquele evento. Ele pede a permissão daquela sala, ele faz uma limpeza e uma purificação através do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E ele conversa também com as cadeiras, onde as pessoas que vão estar ali naquele evento vão se sentar para ouvi-lo. Então ele faz isso e no livro ele ensina e ele explica como ele faz isso. E como ele conversa com os ambientes e ele conversa também com os objetos. E ele fala também que é importante você conversar com o seu carro, o carro que você dirige, com a sua casa, enfim, objetos são feitos de átomos e átomos também são consciência, ok? E nesse livro ele até conta que a sala onde ele chegou junto com o Dr. Joe Vitale, e o Dr. Joe Vitale contando isso, né? Que ele começou a andar em silêncio, o Dr. Hew Len andando em silêncio, e o Joe Vitale observando a situação toda. Aí, depois de um tempo de silêncio, o Dr. Hew Len falou para ele, olha, a sala está cansada, o nome dela é Sheila. Aí Sheila quer... Aí ele falou que Sheila pediu, né, a sala. O nome da sala é Sheila. O Joe Vitale ainda estava ali meio desconfiado com tudo aquilo, né? Quer dizer que o nome desse auditório, dessa sala é Sheila? Interessante. E depois o Dr. Hew Len conversou com uma cadeira e ele foi, né, passando a mão nas cadeiras e ele sentiu que uma das cadeiras não estava bem. A cadeira falou para ele que um homem que estava com muitos problemas financeiros, estava em período de falência e ele estava com uma energia muito baixa e muito desgastante. E aquilo ficou plasmado na cadeira, aquela energia, e a cadeira estava cansada para receber outra pessoa para ficar sentada 2 horas, 3 horas, 4 horas em cima dela. Então o Dr. Hew Len ensinou o Ho'oponopono para a cadeira. Fez o Ho'oponopono, sou grata, te amo, purifique, purifique, purifique e faça o Ho'oponopono. E aí ensinou para a cadeira fazer o Ho'oponopono. Depois o Dr. Hew Len disse, agora a cadeira está bem. Ela está bem, foi purificada e está pronta para receber outra pessoa, para sentar nela. Gente, nesses 3 livros que eu indiquei aqui para você, sendo o Kybalion um livro um pouco mais de cunho meio científico, explicando com uma linguagem um pouco mais rebuscada, e o último livro agora, que é do Dr. Hew Len com Joe Vitale, O Limite Zero, sendo de uma linguagem mais fácil, né? Mais popular de se entender. Basicamente, eles falam a mesma coisa, que tudo tem consciência. Se existe consciência, como o Seth diz, até na cabeça de um prego, se existe consciência em cada átomo, tudo absolutamente que a gente vê, que a gente chama de matéria, é constituído por átomos. A tabela periódica inteira ali, da química, tudo ali são átomos, tudo tem consciência. O calor tem consciência, até o ar
o ar se move conscientemente. A consciência do todo está presente em tudo, absolutamente tudo. Essa consciência presente que permeia tudo e é a base para a manifestação da matéria, essa consciência ela é inteligente e ela é energia. Ela é energia inteligente e ela forma tudo que a gente chama de matéria. Então, essa consciência ela está permeando absolutamente tudo, conectando tudo e todos. Então, a única diferença entre nós, seres humanos, e um átomo é somente o grau de vibração. Mas o nosso corpo, o corpo físico, que a gente confunde por ser quem nós somos, porque somos além do corpo, esse corpo físico é formado também por átomos. E as partículas e moléculas, os corpúsculos que formam a nossa pele, o nosso cabelo, os nossos olhos, nossos órgãos, todos eles também têm consciência. Então, a casa, os objetos, tudo, absolutamente tudo, também vibra em uma frequência consciente. Por isso, a gente consegue se conectar. Se somos consciência e a casa, a cadeira, os objetos, as plantas, os animais, tudo também é consciência, tudo também vibra em frequência, estamos conectados através dessa energia inteligente que é a base para todas as manifestações. Por causa dessa conexão, desse fluxo que é também identificado como o éter universal, nós conseguimos ter comunicação das consciências que estão num grau de elevação um pouco superior, um pouco maior, às consciências como de um átomo que estão num grau ali um pouco mais baixo. A gente consegue se comunicar. E o que eu acho interessante também no Kybalion, ele fala que existem seres, existem entes que são tão superiores em escala de vibração e consciência em relação ao ser humano, que para esses seres falarem com a gente, seres humanos, seria como nós tentando falar com uma bactéria, com uma ameba, de tão evoluídos que somos em comparação com esses outros seres que habitam outras camadas do espaço-tempo da dimensão, né? De outras dimensões. Nem cabem aqui nessa dimensão de terceira densidade como a nossa, né? Nem cabem aqui, porque a vibração deles é muito superior à vibração do planeta Terra, né? Então, imagina, se você acha que pode ser ridículo falar com uma parede, com um objeto, com uma cadeira, imagina como seria ridículo um ser tão poderoso, tão superior em consciência, falar com o ser humano, né? Mas eles sabem disso e eles não consideram isso ridículo, porque eles têm consciência daquilo que só agora estamos começando a tomar consciência, de que a consciência é a base de toda matéria, ok? Depois de toda essa explicação, um pouco filosófica, um pouco científica, um pouco metafísica, de tudo um pouquinho, a gente vai agora falar sobre como você pode identificar talvez alguma energia, como foi o caso da cadeira que disse que estava cansada. Imagina se outra pessoa senta naquela cadeira, sendo que a cadeira estava cansada. Às vezes você senta numa cadeira e você nem sabe por que está se sentindo mal, mas por causa da energia que ficou plasmada naquela cadeira por conta de uma outra pessoa que ficou muito tempo sentado nela. Ok, gente? É por isso que existem fenômenos que dizem, fenômenos de casa monstro, casa mal assombrada, casa que tem alguma coisa, alguma energia nela. É por isso que você, sendo energia, entra em algum ambiente, não se sente bem, se sente oprimido, se sente cansado, se sente sobrecarregado, não se sente com uma vibe boa em um determinado ambiente. Ou, ao contrário, também é possível. Entra num lugar e se sente em paz, se sente leve, se sente feliz, sente-se de uma forma agradável naquele lugar, por causa da energia que está plasmada naquele ambiente. Então, como é que você faz para falar com a sua casa? Mas antes de eu falar aqui como que eu fiz e como que eu faço, eu vou contar para vocês que eu decidi fazer, como eu experimentei isso,
os resultados que eu tive. Então, ao longo da experiência que eu for contando para você, você vai entendendo como que funciona esse falar com a casa, né? Bom, depois que eu li esse livro aqui do Dr. Joe Vitale, O Limite Zero, eu resolvi falar com a casa que eu estava morando na época, que não era uma casa alugada, não era como hoje, né, que é um local meu mesmo. Então, por ter sido uma casa alugada, outras pessoas já haviam morado lá, aquela casa já era uma casa com mais de 20 anos, já tinha uma história, muita gente já tinha morado lá. Só que desde que eu casei, eu sempre morei alugado, Só agora, né, depois de algum tempo, que eu realmente já comprei meu local próprio mesmo, que é esse aqui onde eu tô morando. Então, eu sempre morei em locais onde passou muita gente. Então, talvez seja esse o seu caso. Por isso é muito importante que você aprenda esse exercício e purifique as memórias do ambiente em que você está morando, se você estiver morando alugado. Se você acabou de comprar um local, então também faz isso, tá bom? Bom, então vamos lá. Então, esse local maravilhoso, uma casa muito bonita, grande, muitos quartos, 7 quartos. E aí, o que aconteceu que eu comecei a receber muitas e muitas visitas. E não eram coisas assim planejadas, eram coisas que aconteciam, sabe? Eram como sincronicidades, causalidades que iam se gerando quando eu via alguém, algum amigo. Lembro uma vez que foram vários amigos, foi coincidindo de um amigo dizer: eu vou passar em Brasília, eu vou ficar uns dias em Brasília, vou ficar na tua casa e tal. Como grande, né, a casa. Aí o amigo veio. Aí depois, na mesma semana, outro casal de amigos: eu tô passando aí em Brasília, eu vou ficar uns dias aí e tal, posso ficar na tua casa? E aí vem também. Aí depois outro casal de amigos: o nosso voo vai passar por Brasília e a companhia cancelou, então a gente vai ter que ficar em Brasília para esperar uns 2 dias para pegar outro voo, posso ficar na tua casa? E quando eu vi, 11 pessoas. E assim foi acontecendo de ser uma casa muito cheia de gente. Quando já estava terminando, né, o meu prazo de ficar nessa casa, que eu decidi que eu queria realmente comprar um local meu mesmo, uma das coisas que eu pensei que eu queria muito: Centelha, se for possível, um local assim, onde nunca ninguém morou, um local onde seja assim, recém-construído. Eu queria algo assim, né? Aí eu fui conversar, né, com a casa, fui conversar, inspirada por esse livro maravilhoso aqui, Limite Zero, que eu super recomendo, gente. Esse livro é leitura obrigatória para quem gosta de Ho'oponopono. Se você pratica Ho'oponopono e nunca leu Limite Zero, gente, você está perdendo não sei dizer, sabe, a essência da coisa. Porque eu passei a amar e entender muito mais ainda o Ho'oponopono depois de ter lido isso aqui. E é impressionante como potencializa as 4 frases, porque você não vai só repetir. Agora você sabe a filosofia toda por trás do Ho'oponopono, por que funciona, por que é importante o Ho'oponopono na vida da gente. Então, você faz com um nível de consciência muito mais elevado. Aí você continua fazendo o exercício do Ho'oponopono de forma maravilhosa, como você já faz. Porém, esse livro, gente, eu senti na minha pele, de verdade, que eu passei a amar muito mais o Ho'oponopono depois que eu li Limite Zero, tá? Então, eu estava ali inspirada por esse livro e eu resolvi falar com a casa. E como foi que eu fiz? E você já vai aprender o exercício. Eu coloquei duas mãos assim, em uma das paredes da casa, pode ser qualquer parede da casa. Então, eu comecei a me imaginar saindo da minha mão, assim, isso não ensina no livro, mas o Dr. Hewlin, ele toca no objeto na casa para conversar, né, com a memória da casa. Então, eu toquei numa parede da casa e eu imagino como se saindo de mim uma luz que se conecta às partículas, às memórias e à consciência da casa ali, né? Eu fiquei e eu me apresentei, falei oi, só que eu já estava morando lá, né? Já tinha entrado antes de me apresentar,
Mas eu disse, oi, eu sou a Mai, meu nome é Maíla, mas pode me chamar de Mai. Estou morando aqui há tantos meses. Eu quero primeiro, antes de tudo, te agradecer pelo tempo que você abrigou a mim e a minha família. Então, você tem que conversar com a casa como se realmente ela fosse uma pessoa consciente. Conversar, falar com ela, se apresentar. Então, me apresentei, falei, agradeci. E depois, você faz silêncio. Não fica só falando. Eu falei com a casa, né? Me apresentei, falei quem eu sou, quem eu era, agradeci e fiz silêncio. E nesse silêncio que eu fiz, começou a vir imagens na minha cabeça, começou a aparecer imagens. Eram imagens de pessoas se divertindo, churrasco, crianças correndo na grama, pulando na piscina. Começou a aparecer gente subindo e descendo escada, muita gente, uma casa bem movimentada. Essas memórias começaram a aparecer como imagens na minha cabeça. Eu duvidei, porque foi muito parecido com o que eu vivi durante aqueles meses naquela casa. Realmente recebi amigos, recebi familiares, crianças correram, né? Meu filho com priminhos correram naquela grama, pulavam na piscina. Muita coisa parecida com o que eu vi nas imagens, só que eu não via quem eram aquelas pessoas que apareceram na minha imagem, mas eu via que era uma casa bem movimentada, só que eu tinha vivido tudo isso naquela casa, então eu fiquei confundindo se aquilo era realmente uma memória minha ou uma memória da casa. Ok, mas aí eu perguntei, e o seu nome, qual é o seu nome? Aí veio o nome na minha mente, né, que era o nome da casa, Norma. Aí eu fiquei assim, ok, aí eu comecei a conversar e a casa me falou que gostava muito de famílias grandes, gostava muito de receber pessoas, que a casa gostava dessa energia e tudo mais. Aí ok, eu agradeci, eu abençoei, conversei com ela já chamando ela pelo nome, abençoei, agradeci tanto e disse, eu tô indo, sabe, Norma, eu tô indo, mas eu quero muito te abençoar, deixar você assim, que você seja muito feliz, que muitas memórias maravilhosas ocorram nas suas paredes aqui. Agradeci muito por ela, agradeci demais ao ponto assim de ter me conectado em tanto amor com aquelas paredes, né, que eu senti o amor da casa voltando para mim também e me agradecendo e até chorei. Foi interessante, foi maravilhoso isso. E aí depois a gente visitou vários locais, né, vários apartamentos, até a gente ter encontrado esse que foi construído para ser vendido. Foi construído, reformado, todo reformado, mobiliado, oferecido, colocado à venda, né? Quando eu entrei aqui, ele era assim exatamente como eu tinha imaginado, que eu queria algo, né? A energia que tem nesse ambiente, né? Então, gente, aí recentemente eu fiz isso novamente, só que aqui já com o meu apartamento, que é onde estou morando, que é meu mesmo. Coloquei a mão na parede, conversei, aí meu apartamento falou que o nome dela é Estela, e falou do que gostava, até falou assim para mim, olha, eu gosto de elegância, de sofisticação. Eu não gosto quando você pega as minhas portas e bate forte. Eu não gosto. Você não está sendo elegante assim. Estela falou comigo exatamente assim, sabe? Tudo aqui que tem em mim é muito precioso para mim. Então, quando você for bater uma gaveta ou uma porta, bata com consciência. Eu fiquei assim, sabe? E aí ainda pediu para mim flores, que eu até são essas que estão aqui. Aí fui, comprei um vaso, que isso era uma coisa que eu já queria muito também, né? Um vaso, e sempre mantenho as flores naturais. Quando essas morrem, vem outras, eu coloco outras, porque é o meu presente para a Estela. Reconhecendo, amando, sabe? Ao ponto de andar por aqui, chamar o apartamento de Estela e fazer assim as características. Quem é Estela? Estela. Aí você escreve tudo que a sua casa é. Então eu vi que eu só escrevi atributos bons sobre a minha casa. Então tudo isso eu estou plasmando nas paredes do meu lar.
E essa energia que eu estou emanando para a Estela, para o meu apartamento, vai voltar para mim. E é essa energia que as pessoas, quando vierem aqui, vão sentir. Essa energia que vai ficar plasmada aqui nesse ambiente, uma energia de amor, de alegria, de gratidão e também de sofisticação. Eu queria um local moderno, tudo do jeito que eu visualizei com a minha centelha, a Estela é, né? Então, isso também influencia. E eu sinto uma influência de que quando eu entrei nesse apartamento, uma sensação de gostar de certas coisas que antes eu não dava tanta atenção. Então, por exemplo, quando a Estela reclamou que quando você for abrir uma gaveta ou fechar um móvel planejado daqui, ou abrir e bater uma porta, faça isso com sofisticação, com delicadeza, não faz isso com brutalidade. Então, isso tudo mudou em mim, isso tudo mudou. Hoje eu já tenho mais consciência de como lidar, né? E eu senti vontade de melhorar minhas roupas, eu senti vontade de... como se eu e a Estela, nós estivéssemos ali totalmente relacionadas, como se ela quisesse que eu fosse a cara dela, sabe? Então, gente, é muito importante. A forma como o ambiente em que a gente está, ele reflete as características da gente também. Então, é importantíssimo. Você pode purificar essas memórias, que no livro O Limite Zero, do Dr. Riolin, ele fala, e o Joe Vitale, ele fala que você faz isso, conversa, assim como a história da cadeira. Você vai visualizar, mas você não tem que tentar fazer as coisas acontecerem. Quando você colocar a mão na parede da sua casa, do local onde você está, você vai fazer silêncio e ficar em limite zero, em ponto zero. Esse ponto zero vai começar a vir imagens. E aí, você não tem que duvidar. A primeira imagem que vier é a certa. E quando você perguntar, se quiser perguntar um nome, o nome da sua casa, pergunta o nome e o primeiro nome que vier é esse. Se você, não, eu não vi direito, peraí, não é Estela, é outro nome, tá? Não, aí você a mente já está influenciando, ok? Então você faz isso e você vai perceber, as memórias vão vindo. Pode ser um local que algo não muito bom aconteceu. Mas e aí, se eu perceber que a minha casa não está com memórias boas, você vai se apresentar para casa e dizer, olha, agora eu moro aqui. Eu moro aqui. Se for alugado, você vai dizer, eu estou morando aqui alugado sim, mas esse local, eu que estou morando aqui, então é a minha energia que vai predominar aqui, enquanto eu estiver aqui, tá bom? Eu cuido de você. Você fala com a casa, eu estou cuidando de você. Você não precisa mais carregar essas memórias de dor que aconteceu aqui. Não precisa. Você pode purificar. Eu vou te ensinar a purificar essas memórias. Você fala assim, purifique, purifique, purifique. Entrega essas memórias para o divino e use o Ho'oponopono. Sinto muito, minhas memórias, né? Eu libero vocês e a mim. Sinto muito. Por favor, me perdoe, sou grata, te amo. Então, abençoa e ensina a tua casa a liberar e limpar essas memórias. Diga que agora, juntos, vocês vão construir uma nova história, uma história de sucesso. E aí, a partir daquele momento, você fazendo Ho'oponopono e ensinando a consciência da tua casa a fazer Ho'oponopono para ela mesma se limpar, aí você segue com uma nova possibilidade de energia no seu ambiente. E aí você vai sentir, ficar ligado, ligada, que pode vir alguma coisa, como foi que veio, né? Tipo flores, você já vai falar com a sua casa, eu já falo com... Eu até fiz uma lista de adjetivos da Estela e ando por esse apartamento, diz, Estela, como você é linda, como você é maravilhosa, Estela, você é tão sofisticada, Estela, olha, lindo. Aí quando eu vou fechar uma porta, Estela, tô fechando tranquilo aqui, tá? Entendeu, gente? Aí você vai falando, você vai sentindo a consciência da casa, ela vai te pedindo algo, ela vai te pedindo. Aí se tiver coisas quebradas na casa, não faz vista grossa, que aquilo não é uma energia boa
coisas quebradas, procura consertar o que tiver quebrado na casa. Se for uma casa, um apartamento em construção, então você fala assim, eu sei que construção, que reforma é um momento de catarse para você, mas vamos passar por isso juntos. Eu tenho certeza que logo, logo você já vai estar toda linda, toda perfeita, ok? Estou aqui para isso, para te ajudar, te abençoo. Aí, entendeu? Como se fosse realmente uma pessoa que estivesse passando por uma reforma na vida, ok? Então, você demonstra que você está ali à disposição daquele ambiente. E anda pela tua casa e agradece, abençoa. Se você não tiver a capacidade de andar pela sua casa, casa que você tem hoje, seja alugada, seja sua, seja emprestada, seja a casa de alguém com quem você está morando por conta de alguma situação na vida, que você teve que passar uns meses na casa dessa pessoa, agora é sua casa também, então abençoa a casa, o quarto que é onde você está, abençoa aquele ambiente, fala com ele, se apresenta para ele e abençoa, porque se a gente não tiver a capacidade de agradecer, de abençoar o local que a gente vive hoje, agora, nesse momento, a vida não vai colocar para a gente as oportunidades para a gente melhorar de vida, melhorar, morar num local melhor ainda, porque você não está tendo capacidade de ser grato hoje. Quem disse que você vai ser grato quando você tiver o local que você acha que vai ser maravilhoso? Isso eu compreendi lá atrás, logo que eu comecei a estudar a expansão de consciência. E eu lembro que antes de realmente mergulhar nesse mundo de expansão de consciência, eu reclamava muito, eu dizia assim, eu não gosto desse apartamento onde eu morava. Logo um pouco antes de iniciar o canal, de ter toda esse salto na minha vida, com esses estudos que eu tive. Então eu falava, eu andava, eu reclamava, eu dizia que é muito pequeno, poxa, eu não gosto, essa água aqui, essa é muito fraca da torneira, eu não gosto. Sempre um motivo de reclamar e não gostar e, como eu queria morar num lugar melhor, esse lugar aqui é ruim. Não tem problema você sonhar com um lugar melhor, não tem problema. Mas você tem que abençoar o que você tem hoje, você tem que agradecer pelo que tem hoje. Enquanto você sonha com o que você quer, mas o nível de gratidão tem que ser o mesmo, senão você não sai daqui para cá. Porque você já viu aquelas pessoas que nunca tá bom? A vida melhora, mas elas sempre encontram um motivo de reclamação. Tem gente que mora numa mansão, mas a vida é só reclamar. A vida é só se sentir insatisfeito com a vida. Então você não vai se tornar uma pessoa grata se você tiver dinheiro, se você não é uma pessoa grata enquanto você não tem dinheiro. Você tem que ser grato, você tem que abençoar tudo que passa na tua mão hoje, agora. E é isso que vai manifestar coisas ainda melhores e maiores. E você vai continuar fazendo o que você começou a fazer hoje. Agradecendo e abençoando todas as coisas, entendendo que tudo é consciência. O meu carro, ele se conecta comigo. Eu amo, nossa, eu tenho assim é como se ele tivesse uma alma. E isso eu já faço com o carro desde antes. Desde que eu tinha um carro velhinho, um carro popularzinho, aquele carro que não era o carro que, por exemplo, eu tenho hoje. Mas eu abraçava o meu carrinho velhinho, eu abençoava, eu agradecia ele. Quando meu marido saía no carro, eu abençoava, eu dizia para Deus, para o universo, proteger o meu marido e proteger o carro também, orando pelo carro como se ele fosse uma pessoa. E várias vezes meu marido falou que, na época a gente morava nos Estados Unidos e quando ele ia dirigir na neve era perigosíssimo. Teve uma vez que foi até gravado. Vinha um enorme caminhão e o carro patinou e o carro girou e o caminhão vinha atrás. Foi assim, por um fio que o caminhão não passou por cima do carro que estava patinando e girando na neve. Então foi só um pequeno amassadinho no carro, que poderia ter sido muito pior. Imagina se eu amaldiçoasse, que carro velho, que carro não presta, esse carro não sei o quê, ia ficar plasmando só negatividade. Aí quando acontecesse uma coisa dessa, o pior poderia acontecer.
Entendeu, gente? Tudo tem consciência. E as palavras que você fala, a energia que você emana pro local onde você vive, onde você trabalha, pro computador, pro seu celular, pro seu carro, pra sua bicicleta, pra sua moto, tudo isso tem consciência. Pergunta o nome da sua moto, pergunta o nome, abençoa ela, o nome da sua bicicleta, o nome do seu carro. Fala com a consciência, tudo tem energia. As roupas, abençoa e limpa as memórias das roupas. Se você for fazer doação de roupa, energiza aquelas peças de roupa, não como se elas fossem inúteis e não servissem para você, como se elas fossem descartáveis. Não. Agradeça o tempo que aquelas roupas cobriram teu corpo, tempo que elas foram úteis para você. Agradeça e diga: agora vocês vão viver novas aventuras, sendo cobertura para outros corpos, outras pessoas. Eu abençoo vocês, abençoo quem vai receber essas peças, esses sapatos. Muito amor. Faça um Ho'oponopono para essas peças de roupa e envia para doação, ok? Da mesma forma, se você tiver objetos usados, móveis usados, qualquer coisa, tudo tem consciência e energia. Você vai falar com essas roupas, com esses móveis, com esses imóveis, com tudo que for usado, e você vai se apresentar e dizer: agora vocês estão comigo, vocês fazem parte do meu campo de energia, e agora eu quero convidar você para se purificar junto comigo, para a gente escrever uma nova história junto. E aí você faz o Ho'oponopono com o objeto e purifica, 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 ok? Tem também o uso do palo santo, a defumação, o incenso que você pode passar no ambiente, passar no objeto, aquela defumação. Mas o Dr. Healing não faz isso, mas ele diz que pode ser feito também. Mas é importantíssimo, mais do que isso, tem que ter consciência para consciência. Essa conexão através da comunicação consciente, da nossa consciência com a consciência dos átomos e moléculas e partículas que formam aquele objeto. Entendeu, gente? Então é importantíssimo isso, gente. Eu estou aqui em lua de mel com a minha Estela, muito feliz. Uma sensação de tanto prazer de estar em casa, que não dá nem vontade de sair. E quando eu compro as coisas, eu digo: Estela, comprei 2 quadros maravilhosos para você. E aí são esses daqui. Estela, olha, um buquê de flores para você, sua linda, e tal, eu coloco. É assim que a gente vai melhorando o nosso ambiente, a nossa convivência, entendendo que tudo é consciência, que tudo fica plasmado, a nossa energia que a gente emana. Por isso sempre é importante a gente emanar gratidão, amor, energia positiva, porque isso vai ficar plasmado. Evitar briga, discussão entre as pessoas da casa, porque aquilo fica plasmado lá também. Faça a sua parte, se você não é o dono da casa onde mora, mas pelo menos os ambientes por onde você andar, converse e jogue a sua energia positiva nas paredes daquele ambiente, até que o universo vai conspirar ao teu favor, ou você vai sair daquele lugar para o teu local próprio, ou alguma coisa vai acontecer, e alguma coisa tem que acontecer, porque quando há uma vibração, mudança no nível de vibração, há um salto, tá bom? Então, queridas centelhas, essa foi a minha experiência, da minha centelha para a sua. Me conta aqui embaixo o que você achou e volta aqui para saber, para me contar qual é o nome da sua casa, o nome da sua moto, o nome do seu carro, tá bom? Que nome veio? Procura o significado desse nome também lá no Google, porque o significado dos nomes traz pra gente também uma mensagem a respeito daquele ambiente, tá bom? Então um beijo da minha centelha para a sua. Até mais.